Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa Jardim da Igreja, queremos levar ao seu conhecimento uma quantidade enorme de carismas que deram origem a movimentos, a congregações religiosas, a obras eclesiais, a novas comunidades, enfim, um sem número de realidades que enchem de dinamismo, de colorido, de vitalidade a Igreja e que contribuem para realizar a sua missão no mundo. Hoje queremos levar até si o conhecimento de um destes carismas e de uma destas obras que dele nasceu. Trata-se da obra de Santa Zita. Para nos dar a conhecer a história e as características desta obra e as suas atividades, temos connosco um membro desta obra. Trata-se de Elizabeth Puga. Bem-vinda, Elizabeth. Obrigado por ter aceito participar neste nosso programa. Boa tarde, Padre Jorge. Eu é que agradeço, em nome da obra de Santa Zita, esta oportunidade que a Canção Nova também nos oferece para estarmos aqui, e saúdo todos os telespectadores, ouvintes da Canção Nova. Muito bem. E começava por lhe perguntar, então, quem é Elizabeth Puga? Então, sou Elizabeth, eu venho do norte do país, sou de Ponte de Lima. Neste momento encontro-me em Lisboa já há algum tempo e dedico-me à obra de Santa Zita. Pertenço ao Instituto de Vida Consagrada, o qual se dedica também a dar vida à obra de Santa Zita. Muito bem, então para termos um primeiro retrato daquilo que é a obra de Santa Zita, vamos acompanhar o documentário que a equipa da Canção Nova preparou para nós. A obra de Santa Zita, instituição particular de solidariedade social, foi fundada em 1931 pelo venerável Padre Joaquim Alves Brás, sacerdote da Diocese da Guarda. Tendo surgido na Guarda, depressa se estendeu a todo o país, tendo atualmente a sua sede geral em Lisboa. Com uma vocação marcadamente social e apostólica, abrangente de áreas fundamentais como a educação-formação, a previdência e assistência, a cultura e recreio e a espiritualidade, apostolicidade. A obra de Santa Zita nasceu para responder a um grave problema dos anos 30 do século XX, o êxito de grande número de jovens e adolescentes das aldeias para as cidades em busca de um trabalho quase sempre precário e sem proteção legal, em situações e ambientes muitas vezes degradantes. Deste modo, a obra de Santa Zita foi para uma classe totalmente desprotegida e carenciada a única caixa de previdência, o único albergue de assistência, a escola de alfabetização e escolaridade básica de educação moral e religiosa, o centro profissional, o único centro de profilaxia e saúde e o espaço privilegiado de cultura, recreio, convívio e de integração social e familiar. A partir dos anos 70, começou também a criar outros serviços de apoio à família, através das seguintes atividades. Na área da infância, as atividades de creche, jardim de infância, atividades de tempos livres e centro de acolhimento a crianças em risco, e na área da juventude, para além das escolas profissionais, outras atividades de acolhimento e formação de jovens. Na área da terceira idade, a criação de lares, centros de dia e apoio domiciliário. A obra de Santa Zita, de natureza associativa, não só exerce a solidariedade em benefício dos mais carenciados, como procura também despertar para a solidariedade muitas outras pessoas, dando sempre que possível forma organizada às mais diversas expressões de voluntariado e boa vontade de todos aqueles que vão abrangendo na sua ação. Então, voltamos à conversa com Elizabeth Puga. E, Elizabeth, ouvimos que a obra de Santa Zita nasceu das mãos e da vida do Padre Joaquim Alves Brás. Quem foi, como viveu este sacerdote? Padre Joaquim Alves Brás foi um sacerdote da Diocese da Guarda, que nasceu em 1899, faleceu em 1966. Estamos este ano a celebrar os 50 anos, a obra de Santa Zita e todas as instituições, estamos a viver um ano jubilar dos 50 anos da morte do Padre Brás. O Padre Brás nasceu numa família simples, humilde, de camponeses, então na aldeia de Casegas, muito próxima da Covilhã,
E foi uma criança que nasceu assim, com origens humildes e que teve uma doença que o acometeu ao seu leito, dos 11 aos 14 anos. Ele foi vítima de uma coxalgia e foi nesse tempo de doença, de provação, que o menino Joaquim foi percebendo esse desejo de se consagrar a Deus e de ser sacerdote. E ele pedia muitas vezes, gostava de ser sacerdote, nem que fosse apenas por um ano. Mas as dificuldades, de facto, foram muitas. Por isso, logo desde muito pequeno, que o Joaquim Alves Braz teve que se debater com muitas dificuldades. No entanto, conseguiu entrar no seminário, contra tudo aquilo que era esperado. Conseguiu entrar no seminário, foi ordenado, já com 25 anos. E, dada essa fragilidade da sua saúde, ele foi pároco durante algum tempo, mas, como tinha dificuldade para exercer essa função, dadas as deslocações que teria que fazer, ele foi nomeado diretor espiritual do Seminário da Guarda. E foi aí, nesse contexto, que o padre Joaquim Alves Braz se deparou com algumas realidades que depois, mais tarde, o levaram a fundar algumas instituições, entre as quais a obra de Santa Zita. E então vamos à origem. Qual foi a situação com que o padre Joaquim Alves Braz se deparou e que o levou depois a intuir e a receber, de alguma forma, a iluminação para dar origem à obra de Santa Zita? Exatamente, foi mesmo uma intuição. Nós estávamos nos anos 30 do século XX, nessa fase então em que o padre Braz, impedido de se deslocar, de sair do seminário, de ir com os seminaristas passear, jogar, ele aproveitava esses tempos em que os seminaristas iam para essas atividades, ele aproveitava para ir até ao hospital da Guarda visitar os doentes. E foi aí, nessa situação, que ele se deparou com uma situação deplorável daquela época. Existia, nesses anos 30, um êxodo muito grande de raparigas que vinham das aldeias para as cidades para trabalhar, as chamadas, na altura, criadas de servir. E o padre Braz percebeu a forma degradante em que viviam essas raparigas, jovens mães que estavam no hospital com doenças diversas, jovens que eram entregues a todo tipo de dificuldades e que eram vítimas de tantas situações degradantes e de maus tratos. E foi aí, nesse contexto, que o padre Braz foi intuindo a necessidade de fazer alguma coisa para resgatar aquelas raparigas e para lhes devolver alguma dignidade que elas de facto não tinham. Foi difícil, começou aí pela Guarda. O padre Braz deu todos os passos, desde logo ir falar com o bispo, Dom José Alves Matoso, que lhe deu toda a liberdade para avançar com esse estudo, para perceber de facto o número de raparigas que existiam, as situações em que viviam. E foi-se percebendo a quantidade enorme de moças que vinham, que eram postas a qualquer hora da noite, eram postas na rua, por nada às vezes, por motivos tão simples, mas que não tinham para onde ir, não tinham família, vinham das aldeias, não tinham dinheiro e ficavam expostas a todos os perigos. E então foi assim que foi surgindo, com a ajuda das 6 primeiras pessoas que colaboraram com ele, e que foi assim nascendo aquilo que viria a ser a obra de Santa Zita. Num primeiro momento foi fazer o quê? Foi ter uma casa onde pudesse acolher essas raparigas, onde elas pudessem dormir quando eram postas na rua, onde pudessem ter alguma formação. E essa foi logo uma das intuições do padre Braz, é que era necessário ensinar a trabalhar, não só dar trabalho, não só dar comida, dar abrigo, mas ensinar a trabalhar. Por isso a formação teve sempre muito na base daquilo que é a obra de Santa Zita. E o padre Braz intuiu desde logo, e isto foi uma ideia muito clara dele, que ao ajudar uma rapariga, ao formá-la, quer humana, quer espiritualmente, porque nunca desligou esta dimensão humana da dimensão espiritual. E o padre Braz dizia que sempre que ajudamos uma jovem, nós estamos a ajudar 3 famílias. Ele dizia que estamos a ajudar a sua família de origem, porque essa jovem bem formada vai ajudar a sua família, estamos a ajudar aquela família onde ela trabalha, porque vai ter uma pessoa preparada profissionalmente, preparada com valores, e vai também ajudar a família que um dia essa jovem venha constituir. Portanto, este bem da família, este construir famílias sólidas, foi a grande preocupação do padre Braz, isto ao longo de toda a sua vida. E foi assim, neste contexto, que de facto surgiu
a obra de Santa Zita, inicialmente chamada Obra de Previdência e Formação das Criadas, porque era de facto esse o objetivo, era ajudar também aquelas jovens a pouparem até, a terem em conta o seu futuro. Ele dizia: eu não vos quero de novas a trabalhar e de velhas a servir. Era uma frase que ele usava muito para incutir nas jovens esta necessidade de trabalhar, mas também de não esbanjar, de ter esse cuidado também com os seus bens, ir preparando o futuro. Esta foi sempre o grande desejo e aquilo que estava de facto no coração do fundador. E porquê este nome, Obra de Santa Zita? A Obra de Santa Zita, como digo, então o nome inicial não era esse, sim, mas Santa Zita foi também ela uma empregada de servir, uma jovem do século XIII, mas que desde muito jovem ela foi para uma casa de uns senhores servir. Tinha 12 anos e esteve até à sua morte, aos 60 e poucos anos, a servir essa família. E foi uma jovem que sempre se dedicou à sua vida profissional com toda a entrega, com todo o profissionalismo, até que a família lhe entregou os filhos para que ela cuidasse, também como educadora. Ela é um exemplo também de educadora, mas de trabalhadora, mas também de mulher de oração, de mulher que era capaz de exercer a sua profissão sem descurar este lado religioso, era capaz de associar também este lado contemplativo com o lado da ação, mas sem nunca, de facto, descurar os seus compromissos profissionais. Santa Zita é um exemplo, um modelo, um inspirador para as empregadas. Ela é mesmo a padroeira universal, foi declarada por Pio XII a padroeira universal das empregadas de servir. E então, também em homenagem a Santa Zita, e percebendo que ela poderia ser um modelo inspirador para estas jovens, como o Sr. Brás a escolheu como padroeira da obra de Santa Zita, passando assim a obra a denominar-se Obra de Santa Zita. Um carisma, normalmente, pode ser definido como uma palavra de Deus que é vivida de forma original ou particularmente intensa por um fundador ou pelo grupo inicial. Existe, no caso da obra de Santa Zita, que palavra de Deus é que inspira verdadeiramente a sua atividade a favor das empregadas domésticas? Há, de facto, podemos usar muita palavra e o Evangelho retrata-nos tão bem, mas ao pensarmos e ao vermos, sobretudo, a figura do fundador e aquilo que ele desejou para a obra e aquilo que a obra fez e continua a fazer, uma das palavras que nos inspira e que nós tentamos muito trazer também para a nossa vida é o texto das obras de misericórdia, porque é, de facto, aí que se expressa tão bem, quer nas obras corporais, quer espirituais, aquilo que a obra procura fazer. Então vamos podemos ler mesmo, aqui no Evangelho de São Mateus, em que nós podemos encontrar Mateus 25, 31, 34. eu vou ler assim 34, 40. O rei dirá então aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e recolhestes-me, estava nu e destes-me que vestir, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ter comigo. Então os justos vão responder-lhe: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei vai dizer-lhes em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Muito bem. E então, depois de ouvirmos como é que a obra de Santa Zita, digamos, na aplicação das obras de misericórdia, que tipo de atividades, que tipo de propostas propõe às empregadas domésticas, que não sei se são os únicos destinatários, se existem também outros. Exatamente. De facto, nesta altura a obra nasceu para esta classe social, se assim lhe podemos dizer, daquela época, mas ao longo dos anos foi-se adaptando a outras necessidades, e isto também foi sempre a ideia do fundador. Ele dizia: não podemos ficar presos a uma época, mas temos que ir acompanhando os tempos. E realmente no seu horizonte sempre esteve o bem da família, fosse ele em que situação fosse, em que
faixa etária fosse. E então, ao longo dos anos, a obra tem-se, de facto, adaptando. Esta realidade das empregadas domésticas praticamente foi deixando de existir, sobretudo naqueles moldes em que eram empregadas internas, hoje há aquelas pessoas a dias, mas essa realidade foi desaparecendo e a obra foi-se dedicando a outras atividades com as crianças. Hoje trabalhamos muito com crianças em creches, jardins de infância, também centros de acolhimento temporário, para crianças em situações de risco, com os idosos. Trabalhamos sobretudo em lares, centros de dia, apoio domiciliário, também na formação dos jovens, e para isso foi criada também uma fundação que dá vida a uma escola profissional, que existe em Lisboa e no Funchal, também com este objetivo de continuar a dar formação e também a formação contínua que é dada aos colaboradores e a outras pessoas. E então tem sido muito nessa área que estamos a trabalhar hoje. Mas a obra continua, sobretudo, e partindo desta palavra de Deus, a estar aberta a tudo aquilo que são as necessidades, aqueles que são os mais pequenos e que são o rosto de Cristo hoje. No acolhimento a alguém que bate à porta, mesmo sem estruturas, sem não haver nada de antecedência, mas alguém que chega e que precisa de ser recolhido, alguém que precisa ser acolhido por 1 ou 2 dias, ou o tempo que for necessário. Uma jovem, um casal, uma mãe que por alguma situação se encontra de repente na rua, ou sem ninguém, sem qualquer apoio. A obra continua a tentar dar respostas a estas situações de fragilidade. O Monsenhor Brás dizia muitas vezes que sempre que alguém bate à porta, corre, porque é Cristo que está a bater à porta. Estes mais pequeninos, que nos fala o Evangelho. E a obra continua a dar, sobretudo, preferência a estes que são os últimos. E depois, com todas estas obras de ação social, que se procura assim ir fazendo tudo o que é possível a bem da família. Sim. É isto que está no horizonte. Qual é o timbre, qual é a característica, digamos assim, original da obra de Santa Zita relativamente a outro tipo de iniciativas, de instituições, da Igreja ou da sociedade civil que procura também situar-se nestas mesmas áreas? Assim, eu penso que o timbre assim, mais particular, se calhar não fazemos coisas muito diferentes daquilo que fazem as outras, mas este estarmos abertos sempre, esta disponibilidade para acolher no momento em que é necessário, sem estar a ver de onde é que vem, quem é, se há ou não condições, não sei, mas esta resposta na hora, este estar atento a qualquer necessidade que nos bata à porta e, sobretudo, quando percebemos que o que está ali em jogo é alguma dificuldade da família. Quando percebemos que é a família que, de facto, está ali a ser julgada, a obra procura estar aberta, estar disponível para servir, de alguma forma, e dar a resposta possível no momento. A obra, aonde é que está presente? Qual é a sua difusão? Estamos só em Portugal, mas de norte a sul estamos em quase todas as dioceses. Em quase todas as dioceses de Portugal temos uma casa de Santa Zita, há uma referência, ou há pelo menos uma delegação, onde as pessoas podem dirigir-se, podem telefonar, podem de alguma forma procurar os serviços, alguma necessidade, podem se dirigir. Quase todas as dioceses têm obra presente. Então, vamos passar a uma dimensão um bocadinho mais pessoal. Elizabeth, como é que conheceu este carisma? O que é que a fascinou nele, de tal maneira que, enfim, se comprometeu nesta obra e a trabalhar nela a tempo inteiro? Isto é, qual é a sua história vocacional ao fim e ao cabo? Sim, é assim, a minha história começou também como alguém que precisou da obra de Santa Zita e a quem a obra abriu as portas, precisamente. Eu estava numa situação mais difícil também da minha vida, mas eu estava a estudar, estava na universidade e precisava de trabalho. Estava a estudar à noite, precisava muito de trabalho e alguém me indicou a casa de Santa Zita, que eu não conhecia. E fui, dirigi-me, isto no Porto, eu estava a estudar no Porto, e dirigi-me à casa de Santa Zita e de imediato, não comecei a trabalhar logo no dia seguinte, mas as portas abriram-se e fizeram-me logo sentir que estavam para ajudar. E mais tarde, quando voltei, de facto, no momento em que precisava mesmo, foi-me concedido trabalho, foi-me concedido ficar lá na instituição enquanto estudava e trabalhava e, sobretudo, mais do que encontrar um trabalho que eu precisava naquele momento, eu encontrei ali um lar, encontrei pessoas que eram a minha família também de alguma forma.
E foi assim, e fui ao ver, naquela altura era apenas uma colaboradora da instituição e alguém que estava a estudar e que fazia a minha vida, mas fui de facto entusiasmado pela alegria daquelas mulheres, pessoas simples, porque eram de facto mulheres muito simples, muito alegres, mas que me faziam sentir em casa, que me faziam perceber que vale a pena estar ao serviço dos outros. E havia tanta gente que chegava, uns por uma situação, outros por outra, depois ali havia os idosos, porque no Porto existe lar e centro de dia, também aquele contacto e perceber o carinho com aquelas pessoas, isso foi-me tocando muito. Eu lembro-me que eu fui para lá em junho, julho, e no ano seguinte, na festa do fundador, porque nós celebramos o Monsenhor Brás no mês de março, que é o ano em que ele nasceu, em que ele morreu, todas as datas importantes do Monsenhor Brás acontecem em março, e nesse mês, eu lembro que havia lá a festa, e no salão havia várias frases espalhadas, e uma das frases que estava lá, que eu na altura não sabia o que era, depois fui percebendo que era o lema da obra de Santa Zita, era mãos no trabalho, coração em Deus. E aquilo tocou muito. Eu não sabia muito bem o que é que aquilo era, mas perceber isto, que era possível trabalhar, era possível ter uma profissão, mas sem deixar de manter nesta presença de Deus constante, aquilo mexeu muito comigo. E foi muito a partir daí que eu quis conhecer mais e fui lendo um bocado às escondidas, porque não queria que ninguém percebesse, e fui lendo, fui conhecendo a obra do Padre Brás, também os institutos escolares, porque o Padre Brás, para além da obra de Santa Zita, fundou o Instituto Escolar das Cooperadoras da Família, por isso isto está tudo muito interligado, porque são as cooperadoras da família que acabam por dar vida, pelo menos a tempo inteiro, à obra de Santa Zita. E foi assim, nesse contexto, que eu conheci e que de facto me deixei apaixonar por este carisma e mais tarde, ainda antes de entrar para o Instituto, associei-me na obra de Santa Zita e depois entrei também para o Instituto e estou aqui há 11 anos no Instituto das Cooperadoras da Família e por isso nesta grande família do Padre Brás. Sim. As empregadas domésticas foram o ponto de partida e as destinatárias principais da obra de Santa Zita. Esta semana saiu uma notícia de que houve um estudo da Universidade Católica, do Centro de Estudos, dizendo que a situação das empregadas domésticas continua a ser hoje muito crítica, no sentido de que trabalham muito, de que os direitos, etc., ganham pouco, os seus direitos são pouco considerados. Como é que a obra de Santa Zita mantém este espírito inicial numa situação assim como esta? Claro que a obra de Santa Zita continua a procurar defender estas pessoas, quer sejam empregadas domésticas, quer sejam mais frágeis, aqueles que de alguma forma vão sendo desprezados, e continua a apostar muito, sobretudo, na formação. E continuamos a acolher muito nas nossas casas pessoas que chegam e que nem sabem fazer nada e que nós, por um lado, tentamos dar emprego, mas mesmo com este intuito de ajudar as pessoas a formarem-se para depois poderem encontrar-se, se deixarem de ter aquele trabalho, mas poderem estar preparadas para assumir outros trabalhos, para poderem ter algum trabalho com mais garantia, mais garantido. Por isso continua a ser uma das grandes apostas. Por um lado, defender, claro, sermos justos, mesmo em salários, porque as pessoas trabalham, têm direito ao seu salário, e, sobretudo, ajudar a formar estas pessoas. Continua a ser uma das grandes apostas da obra de Santa Zita. Quantas vezes nós fazemos muito isso, de termos as pessoas connosco que de facto vêm sem saberem, até pessoas que às vezes nem vêm de Portugal, que vêm de outros países e que não sabem de facto fazer as coisas. Às vezes chegam-nos, não sabem fazer uma cama, aqueles trabalhos mais simples, e nós ainda continuamos com alguns trabalhos, alguma formação doméstica, foi uma das coisas que ao longo dos anos a obra de Santa Zita foi fazendo, dando cursos de puericultura, de corte e costura, de culinária, e que ainda hoje, em algumas localidades, nós temos esses cursos e que são muito procurados, já não temos tanta capacidade de resposta, porque as pessoas também vão sendo menos, mas continuamos ainda onde é possível a manter, porque de facto continua-se a sentir muito essa necessidade e as pessoas continuam a procurar. Ainda há muita gente que chega, muitos jovens e menos jovens, que chegam sem saber esses trabalhos básicos e que a obra continua a querer formar essas pessoas para que elas tenham ferramentas nas mãos para depois ir para o mundo do trabalho. Sim. Elizabeth, se alguém quiser conhecer a obra de Santa Zita e querer também de alguma forma empenhar-se nela, se for o caso,
com quem é que pode contactar? Que contactos estão disponíveis? Sim, o mais fácil será mesmo o site da Obra de Santa Zita, www.osz.pt, porque aí tem os contactos de todas as localidades da Obra de Santa Zita nas várias localidades, com os números de telefone, com direções, por isso esse será o mais direto e a partir daí poderão entrar em contacto com a casa mais próxima, da sua residência ou então com a Direção-Geral, que também tem a sua sede em Lisboa, e que os contactos também estão no site. Facilmente no site. Sim, hoje, muito facilmente se é consegue. hoje uma via Sim. onde se pode facilmente encontrar. E há sempre também o Almanaque de Santa Zita, que muita gente gosta e continua a ser, e que também tem os contactos de todas as casas. Há vários meios que Muito bem. são Se alguém acessíveis. quiser conhecer assim um bocadinho a obra de Santa Zita, qual é, digamos assim, o bilhete de acesso que precisa de possuir para corresponder a este desejo? O bilhete de acesso é mesmo esse, é de facto contactar, dar-se a conhecer, marcar um encontro. As portas estão sempre abertas para receber quem quiser conhecer, quem quiser estar mais por dentro. Por isso é mesmo entrar, fazer um contacto, dizer eu gostaria de conhecer, ou conhecer o carisma, ou conhecer alguma vertente mais social da obra, o que for, e as portas estão abertas, é apenas combinar e serão recebidos, com certeza. Muito bem, obrigado, Elizabeth. Há uma mensagem final de apreço, sobretudo pelas empregadas domésticas, para aqueles que nos acompanham? Eu, como mensagem final, e isto é para as empregadas domésticas e é para todos nós, eu gostava de deixar uma expressão do nosso fundador e que eu acho que pode ser o envio para cada um de nós. Ele dizia: eu sigo o caminho do amor, é o caminho que vos deixo. E eu acho que este pode ser o grande envio e a grande força para todos nós e para os cristãos, mas este seguirmos o caminho do amor, este caminho da misericórdia, que tanto falámos este ano e nesta abertura já do ano da misericórdia, mas este seguir o caminho do amor, que não é mais do que estar aberto, do que ser um pouco a transparência deste rosto também misericordioso de Deus para todos. E é isso que nós procuramos também, como Obra de Santa Zita, ser para aqueles que nos procuram, para aqueles que de alguma forma recorrem também aos nossos serviços e à nossa missão. Obrigado, Elizabeth. Eu é que agradeço em nome da Obra de Santa Zita, em meu nome pessoal. E obrigado a si que nos acompanhou neste programa. Conhecemos uma obra interessantíssima e que, como ouvimos, continua a ser muito, muito necessária nos dias de hoje e, digamos assim, com uma boa oportunidade para muitas pessoas de crescerem e de melhorarem as suas condições de vida e a sua perspectiva, o seu horizonte de vida. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanham neste programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, fique com Jesus e até ao próximo programa, se Deus quiser.